Olá, boa noite! Hoje a gente vai falar sobre como se planejar financeiramente para fazer a sua transição de carreira e a gente vai ter uma convidada super especial que é a Master Coach em Carreira, Luana Lourençon. Eu tô aqui, ela tá aqui, já entrou, vou convidar ela para entrar aqui com a gente. Bem-vindos todo mundo aí que tá entrando. Se você chegou agora, encaminha essa live aí para outras pessoas, porque a gente vai bater um papo aqui. A gente vai falar não somente sobre planejamento financeiro para transição de carreira, mas claro que a Luana vai agregar muito aqui também para a gente sobre como você perdeu o medo de fazer a sua transição de carreira, como você pode se estruturar melhor, como você pode fazer as melhores escolhas, pesquisas. Então, se prepara, eu quero já te convidar para ficar aqui até o final. Eu não sei, acho que está dando algum probleminha aqui na conexão para a Luana entrar. Eu vou tentar sair do 4G aqui, do Wi-Fi aqui agora, para ver se conecta. E talvez fique um pouquinho embaçado, tá? Mas vocês já sabem aí que é porque eu estou migrando para o 4G aqui, então. Tá conseguindo entrar, eu vou tentar novamente. E hoje, gente, olha, a gente vai fazer uma live aqui também de caixinha de perguntas, né? A gente teve muitas perguntas hoje sobre transição de carreira. Oi, Luana, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, obrigada, Karen. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa Que noite. bom estar aqui com vocês. Pois é, essa live aqui, na verdade, uma convidou a outra. Então, as duas, nós duas estamos aqui juntas para contribuir. A Luana, ela trabalha com transição de carreira, ela é coach de carreira, master coach de carreira, não é isso, Luana? Se apresenta um pouquinho aí pra gente. Claro, claro. Boa noite, pessoal. Bom, meu nome é Luana Lourençon, como a Karen comentou, eu sou Master Coach de Carreira e eu ajudo as pessoas a fazerem desenvolvimento de carreira, desenvolvimento de competências para se prepararem para novos desafios e também programarem transições de carreira, que são as mudanças que a gente passa ao longo da nossa vida profissional, seja dentro das empresas que a gente trabalha, ou então aquela pessoa que foi a transição da Karen, que deseja sair do seu emprego para empreender. Então, é esse a minha missão de vida hoje com as pessoas. Fantástico. Eu sou a Karen Oxendorf, né? Me apresentando aí para quem ainda não me conhece. Eu sou mentora e educadora financeira e eu ajudo as pessoas a terem mais poder sobre o dinheiro para fazerem o dinheiro sobrar para conseguirem investir nos seus sonhos, nos seus projetos, tanto investir em algum projeto específico ou investir também no mercado financeiro. Então, eu sei que uma transição de carreira, ela é um projeto que a gente precisa fazer um investimento aí, é por isso que a gente está batendo esse papo hoje. Então, a gente está aqui hoje disposta a contribuir com vocês. É isso aí, é isso mesmo. A galera tá chegando e perfeito. A gente recebeu umas perguntas, né, Karen? Não sei se a gente de repente vai respondendo, o pessoal vai participando com a gente. Pode ser, eu já vou começar a colocar aqui, inclusive, uma pergunta que você fez, que foi justamente como que eu decidi pelo caminho da educação financeira. Então, botei aqui, né, essa pergunta. E essa é uma pergunta muito curiosa, contando um pouquinho aqui da minha história, né, da minha carreira profissional, como é que foi comigo. Eu me formei em engenharia de telecomunicações, e foi muito interessante porque desde o começo, desde quando eu estava lá na faculdade, eu já tinha uma inquietação de que eu não sabia muito bem se aquilo ali era realmente o que eu queria. Eu não tive muita... E foi interessante porque quando eu fiz aquele teste vocacional lá na escola, eu não dei muito crédito, né? Porque no teste vocacional deu que assistente social. E
E aí eu fiquei assim, eu falei, gente, assistente social de jeito nenhum. Opa, meu cabelo prendeu aqui. Assistente social de jeito nenhum, não vou ser e tal. Mas de alguma maneira eu queria trabalhar com algo relacionado a pessoas, comunicação, alguma coisa nesse sentido. E aí, na época, a minha mãe chegou com uma reportagem, eu pensava em fazer jornalismo, alguma coisa assim. A minha mãe chegou em casa com um jornal dizendo assim: aqui, Karen, engenharia de telecomunicações, está faltando profissional no mercado. Era na época das privatizações das empresas, né? Antigamente tinha as empresas eram nacionais, né, de telecomunicações, e estava nesse período de contratação muito grande, porque estava privatizando. Ela falou aqui, você não quer fazer comunicação, alguma coisa assim? Eu faz telecomunicações. Eram duas ignorantes, né? E lá fui eu parar numa faculdade de engenharia de telecomunicações. E eu cheguei lá e comecei a olhar, falei, gente, isso aqui é só física, matemática, não é possível. E eu fiquei me questionando durante muito tempo, mas eu acabei concluindo a faculdade, fiquei com preguiça de fazer outro vestibular. A minha mãe falava sempre para mim assim, enquanto você não sabe o que fazer, vai pensando, mas vai estudando. E aí eu fiz isso, né? Eu terminei a faculdade, trabalhei, na verdade, na área mais como estagiária. Assim que eu me formei, eu fui contratada como engenheira, mas eu já logo percebi que não era aquilo que eu queria fazer. E aí eu fiz a minha primeira transição. Eu tinha feito estágio em uma empresa de telecomunicações que era voltada para o mercado financeiro. E aí eu fiquei com essa pulguinha do mercado financeiro na minha cabeça. Antes eu tinha feito um estágio também na área de telecomunicações dentro de uma corretora de valores. E aí o mercado financeiro, de uma certa forma, foi me cativando, eu fui me interessando e achando mais interessante ali a parte de finanças, né? De investimentos. Surgiu uma oportunidade, fui trabalhar num banco de investimentos aqui no Rio e numa área de crédito imobiliário. E até ali foi muito interessante, né? Porque sempre quando eu conto um pouquinho sobre a minha história, principalmente relacionada a finanças, apesar de eu trabalhar na área de crédito do banco e de eu ser responsável por planilhas e controles financeiros super complexos, operações de milhões, eu não tinha organização financeira. Então, algumas pessoas elas têm a crença, né, o entendimento que para a gente poder cuidar do nosso dinheiro, para a gente poder ter poder sobre o nosso dinheiro, a gente precisa fazer contas e cálculos mirabolantes. E, na verdade, é uma questão muito mais de decisão e de comportamento. Então, eu não conseguia... Eu trabalhava no banco, eu cuidava de operações complexas, sabia fazer planilhas super difíceis, mas eu não conseguia organizar a minha própria vida financeira. E foi assim durante muitos anos. Mas o que aconteceu foi que depois eu fiz uma segunda transição de carreira. Eu recebi um convite para trabalhar numa incorporadora imobiliária de um ex-diretor meu, que tinha trabalhado comigo no banco. E ali a ideia era que eu fizesse também o controle financeiro daquela incorporadora. Aconteceu que o engenheiro da parte de incorporação, que era quem gerenciava todo o projeto da incorporadora, ele pediu demissão. E aí olharam para mim e falaram assim, você não é engenheira? Você vai dar conta, vai, fica aí e assume. Então eu fiz uma transição dentro da empresa onde eu trabalhava e foi uma loucura, porque eu tive que aprender tudo do zero. Mas chegando lá, eu eu fiquei 4 anos nessa empresa, né? E no segundo ano dessa empresa, eu comecei a ficar muito insatisfeita. Aconteceram algumas questões na minha vida pessoal, que foram bem difíceis, algumas perdas, um término de um relacionamento, algumas questões que me fizeram questionar a minha vida inteira. E eu acho que isso é um ponto que talvez você deva encontrar muito, não é, Luana? Pessoas
que chegam, às vezes, em momentos de crise, começam a questionar a sua vida e passam também a questionar a questão da carreira. Como é que é isso? Eu termino de contar minha história já, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês daí. Sim, com certeza, Karen. Quando a gente vive esses conflitos de valores, às vezes acontece tudo junto mesmo, né? Nós somos um só, né? Então a nossa vida profissional e pessoal ela acontece em paralelo e às vezes os problemas, os conflitos, eles chegam todos juntos e misturados ali. E muitas vezes as pessoas não percebem que a profissão, a função que elas estão exercendo, conflita com os valores pessoais delas. E aí rola aquela angústia. E muitas vezes, por falta de autoconhecimento, a pessoa não consegue entender de onde vem essa angústia. Então, é um processo evolutivo e gradativo. E conforme a gente consegue entrar nessa evolução, as coisas vão caminhando e acontecendo, e a gente se planeja também para que elas aconteçam. Então, a sua história é a perfeita transição de carreira mesmo, né? Muito legal. E aí foi isso que aconteceu. Eu comecei a questionar tudo na minha vida e eu só sabia que eu não queria mais continuar trabalhando naquela empresa e eu não queria mais continuar naquele trabalho. Aconteceu que nesse mesmo ano aconteceu aquela questão da queda da barreira de Mariana, sabe? Lá, e eu não sei, olha, eu caí de paraquedas, conheci umas meninas que estavam recebendo doação. Elas criaram um evento no Facebook que teve adesão de mais de 200 mil pessoas. Era gente do Olha Brasil só. inteiro fazendo doação. Elas falaram assim, quem é que quer ir lá para Mariana para levar as doações? Eu falei, eu quero. Eu tava assim perdida nesse ano, né? 1000 coisas aconteceram. Eu falei, vamos lá. E acabou que a gente foi para Governador Valadares e chegou lá. Eu caí de paraquedas naquilo, mas mexeu muito. Foi algo que mexeu muito comigo. Porque, em resumo, ali, através desse trabalho voluntário, não foi exatamente. A gente não formalizou um voluntariado, né? Mas eu me voluntariei para ir lá. A gente formou uma rede de confiança, porque o governo não estava querendo que tomasse repercussão internacional aquela tragédia. E eles não estavam distribuindo as doações, eles iam estocar tudo num depósito e disseram pra gente, olha, aqui Valadares não precisa de doação, não precisa de doação de água, e as pessoas adoecendo. E eu acabei fazendo contatos e eu passei a gerenciar a operação. Era uma rede paralela de doações em que a gente fez contato com transportadora. A gente garantia a entrega desde a origem, Brasil inteiro, né, das pessoas mandando a doação até o momento do ribeirinho que vivia da pesca e que ele teve toda a sua fonte de sustento prejudicada, a sua moradia prejudicada. E aquilo dali mexeu muito comigo, porque eu falei, poxa, eu posso trabalhar esses mesmos talentos que eu tenho, eu posso usar isso, tudo que eu estudei, para agregar e ver resultado final nas vidas. E isso me criou uma inquietação tremenda. Eu falei, eu não sei o que eu quero fazer, mas eu quero poder ver o resultado do meu trabalho na vida das pessoas. E o que aconteceu, fazendo essa longa história, uma história um pouco mais curta, eu comecei a juntar dinheiro para sair dali. E aí vem aqui para uma... Eu ainda não respondi essa, mas eu vou botar até uma outra pergunta aqui, né? Que você falou... Opa, não é essa não. Peraí, foi uma outra pessoa que me mandou aqui, que foi a pergunta do... Isso. Quais as adequações que você precisou fazer na sua vida pessoal depois que você deixou de ser CLT? Na verdade, essas adequações eu precisei fazer ainda enquanto eu era CLT. Porque no momento, o que acontece? O dinheiro ele não é um fim em si mesmo, né?
ele é uma ferramenta, mas ele é uma ferramenta muito importante, porque é ele que vai viabilizar os nossos projetos. E lembra que eu comecei falando que eu era uma pessoa completamente enrolada com dinheiro e eu precisei rever toda a minha relação com dinheiro. Então, eu tentei, assim, pensar, gente, o que eu vou fazer, né? Eu quero sair daqui, então preciso juntar dinheiro. No início era tudo meio perdido. Se eu tivesse te conhecido, talvez eu tivesse batido menos cabeça, né? Porque aí eu ia ter mais clareza das coisas. Eu ia passar por esse processo de autoconhecimento em paralelo. Mas foi meio dando cabeçada e cometi muitos erros aí no meio da minha jornada. Mas eu comecei, eu falei, poxa, peraí, eu era uma pessoa muito gastadora, eu gastava muito. E eu precisei começar a reduzir o meu custo para alinhar para as prioridades. Uma coisa que eu vejo muitas pessoas que eu atendo, e até aqui no meu Instagram, as pessoas falando que economizar é privação. Pode ser que seja uma grande privação se você não tem um objetivo claro. Mas quando você sabe o que você quer alcançar, aí é gostoso, porque você tem prazer. Você abre mão de algumas coisas, mas você se vê cada vez mais próximo do seu objetivo. E eu reduzi o meu custo de vida e comecei a juntar, eu que não juntava nada, passei a juntar 30% do meu salário logo nos primeiros meses. E eu fui cada vez mais simplificando a minha vida. Eu não abri mão do lazer, eu não abri mão do divertimento, mas eu comecei a fazer escolhas. Você quer comentar alguma coisa? Eu tô falando aqui, eu não quero dominar a live não, né? Só contando um pouquinho a história. Muito legal, muito legal. Não, na verdade, eu tô aqui de espectadora porque eu adoro conhecer a história das pessoas. E muito legal você ter passado por esse desafio de conseguir mudar o seu perfil de gastadora para uma pessoa que economizava, mas na verdade tinha uma razão, tinha um motivo. Tem que ter um motivo para valer a pena o nosso esforço, né? Exatamente, tem que ter um motivo, né? Eu ontem fiz uma live aqui, o nome da live era sobre como encontrar ânimo para ter poder sobre o seu dinheiro, para poder cuidar do seu dinheiro. Porque, na verdade, a gente não... Poxa, eu não sei vocês aí, né? Mas eu não era a pessoa mais animada, não. Eu queria viver a vida e continuar gastando. Mas como que eu encontrei esse ânimo? Foi quando eu defini claramente um objetivo, né? Porque eu sabia para onde eu queria ir. Eu queria mudar a minha vida. E para eu conseguir fazer essa mudança, eu ia ter que mexer na forma como eu estava usando o dinheiro para poder canalizar para isso, né? Então, eu fiz várias adequações e principalmente eu simplifiquei a minha vida, assim, e muita coisa. Não deixei de aproveitar a vida, na verdade, eu comecei. Agora eu considero que eu aproveito muito mais a vida, porque eu aproveito com consciência e com objetivo, com clareza do que eu estou alcançando, do que eu quero fazer. Vamos ver aqui Muito uma outra legal. pergunta. A pergunta que mais bombou aqui, tá? Foi essa pergunta aqui, cadê? Da reserva de emergência, né? Muita gente tem dúvida disso, né? O que é reserva de emergência? O que é reserva de investimento? Qual que é a diferença dessas duas reservas? Ah, isso. Tem uma pergunta assim também. Uma reserva de emergência, ela é aquela reserva... Bom, vamos lá. A gente vai falar da reserva de emergência, a reserva de investimento e a gente vai falar aqui de uma reserva, vamos chamar de reserva da transição, tá? Reserva da transição também. Então, o que seria uma reserva de emergência? Mesmo as pessoas que não estão pensando em fazer uma transição de carreira, é muito importante a gente ter uma reserva de emergência. Esses dias teve uma pessoa que me falou assim nos stories, ela me fez uma pergunta assim,
Eu tento, mesmo eu planejando e tentando economizar, sempre acontece alguma coisa e eu me frustro, alguma coisa assim, acontece alguma coisa fora do planejado. E aí é justamente esse o objetivo da reserva de emergência. Por quê? Os imprevistos vão acontecer. A gente pode tentar fazer o melhor planejamento do mundo, mas a gente não tem controle sobre tudo. E olha só que bacana, apesar da gente não ter controle, a gente não conseguir controlar todas as coisas, a gente ainda assim pode ter poder sobre o dinheiro. Como? Lidando, né? Tendo prioridades, sim, tendo objetivos e também tendo uma reserva para os imprevistos. Você vai ter poder ali, diante de um imprevisto, de tomar uma decisão. Então, você se preparou, você se prepara para o imprevisto, prevendo que ele pode acontecer. Para pessoas que trabalham de carteira assinada, o ideal é que essa pessoa ela consiga se manter por no mínimo 6 meses ali, caso aconteça alguma coisa, caso ela seja demitida, caso aconteça algum problema com a família. Se ela tiver, por exemplo, que ficar só pelo INSS, ela vai ter uma redução ali no seu salário. Então ela consegue, né? Então, se ela for demitida, ela vai ter sim o seguro-desemprego, mas tem uma redução drástica ali no padrão de vida dela. Então, para que ela possa manter o seu padrão de vida e ela não fique desesperada, porque, Luana, antes de eu pensar na minha transição de carreira, eu lembro que eu tinha um bom salário. Eu recebia 13 mil reais e eu ainda fazia jus a bônus. E eu não tinha nenhuma reserva. E vira e mexe, eu não tinha dívida, né? Mas eu tinha parcelas 1.000 no cartão de crédito. Então eu pensava assim, cara, se eu for mandada embora, eu tô lascada. Como é que eu vou fazer para pagar essas coisas? Eu trabalhava, eu não era de carteira assinada, né? Eu era PJ. E aí piorou, porque nem seguro-desemprego, nem nada disso eu não ia ter. Então, assim, muita gente está vivendo com essa angústia, né? Com o medo do cartão de crédito, com o medo de ser mandado embora. Então, a reserva de emergência, ela serve para te aliviar desse medo, né? Para você poder ficar mais tranquilo. Profissionais autônomos, o objetivo é que você tenha pelo menos 12 meses ali, né? Imagina, a pessoa viver com a angústia de eu não posso ficar doente. A angústia de pode acontecer uma segunda onda de Covid e como que vai acontecer se o meu negócio fechar? Então você se prepara para isso, para que você possa manter o seu padrão de vida ou pelo menos a sua sobrevivência. Então você vai calcular qual é o custo o teu custo de vida, o quanto que você precisa ali para manter as tuas contas em dia, né? Ou até o teu restaurante, o teu lazer, você é que vai decidir. E aí você vai multiplicar se você carteira assinada, 6 meses. Se você é empreendedor como eu, 12 meses. Por aí, tá bom? A reserva de investimento é o quê? Você vai decidir quais são os seus objetivos de investimento. Ninguém investe por investir. Ninguém vai lá, sei que eu vou juntar dinheiro por juntar dinheiro, vou investir por investir. Claro, depois que você já é um investidor, você adquiriu o hábito e aí você vai investir porque você já está ali no hábito e você você já tem mais ou menos ali os seus objetivos claros, né? Mas uma pessoa que está começando, ela precisa saber o porquê que ela vai deixar de gastar hoje para guardar um dinheiro para o futuro. Então, ela precisa definir quais são os seus objetivos de investimento no curto prazo, né? Eu quero fazer a minha transição de carreira em 1 ano, em 2 anos. Então, você vai fazer a sua reserva de investimento ou a sua reserva de transição para esse prazo aí. Eu quero ter a minha aposentadoria. Então, você vai calcular, e aí tem conteúdo aqui no meu perfil, à vontade, para vocês conseguirem calcular isso daí, tá? Só para a gente não ficar com conteúdo muito extenso aqui, tem muita pergunta. Mas o que seria essa reserva de transição? Né? Essa reserva de transição seria justamente
Existem dois casos, né, Luana? Você estava me explicando. Existe o caso da pessoa que faz a transição de carreira porque ela quer empreender um negócio novo, e o caso da pessoa que faz a transição de carreira porque ela está mudando de área, né? Explica um pouquinho aí pra gente isso. Perfeito, Karen, é isso mesmo. Existe aquela pessoa que busca a transição, a mudança de carreira, porque quer mudar de emprego. E aí, nesse caso, a reserva de emergência, a reserva de investimento são suficientes para essa pessoa fazer essa transição. Se ela estiver empregada, porque aí é uma situação mais confortável, mas se ela estiver pensando numa transição de carreira para empreender, ela tem que pensar na reserva de emergência, porque essa reserva ela precisa existir independentemente da ocupação que aquela pessoa tem. Na reserva de investimento, pensando nos objetivos futuros dela, pessoais, né, de aquisições de imóveis e de padrões de vidas lá na frente. E a reserva de transição de carreira, ou seja, o quanto essa mudança vai demandar de investimento para que ela comece o seu novo negócio. E além disso, por quanto tempo ela vai precisar se manter para que o negócio comece a dar retorno. Então, no meu caso, por exemplo, eu reservei o valor de 1 ano de salário, porque foi o tempo que eu almejei para que o meu negócio começasse a rodar, né? E eu vivesse do meu negócio. Então, para profissionais que não vão ter um investimento tão grande para montar o negócio, o valor de 1 ano de salário eu entendo que é suficiente para essa reserva de transição de carreira. Existem algumas áreas que são áreas um pouco o negócio. A gente precisa, assim, em geral, seria 1 ano, né? Mas é importante a gente fazer também uma análise de cada mercado quando a pessoa está pensando em Com certeza. empreender. Porque existem algumas carreiras que, tudo bem, você até vai conseguir pagar o custo, mas às vezes vai ficar num padrão um pouco menor ali, né? Principalmente as pessoas que estão começando aí a empreender no mercado de marketing digital, né? E que ouvem aí as grandes promessas de 6 em 7, 30 em 3, sei lá, esses números. É claro que acontece, acontece. Mas eu e a Luana, a gente até faz uma mentoria, né, com a Aline Sopper. E quando a gente vê a Aline hoje, ela fatura múltiplos dígitos aí, mas o início não foi bem assim. Então, existe um período em que você demora, o seu negócio demora a maturar. Você faz alguns testes e. Então, o que, que eu aconselharia, né? Porque aqui a pergunta do Casais de Valor foi o quanto que eu tenho que ter de grana para fazer uma transição tranquila, né? Não é só Segura, para né? fazer uma transição. Eu acabei fazendo uma transição tranquila porque eu juntei igual uma maluca, mas eu não tinha ideia do quanto que eu ia precisar, o que que eu ia fazer. Eu saí do trabalho sem saber o que que eu ia fazer. Assim, não façam isso, assim, busquem a ajuda da Luana, né, para Com tentar. certeza. Para fazer uma decisão racional, né? Exatamente, assim, eu apesar de ter juntado durante 2 anos, né, eu juntei uma boa reserva. Eu queria passar um tempo estudando fora, então eu fui estudar fora. Então, uma outra coisa que eu quero deixar aqui bem claro, né, é que assim, invistam em conhecimento, né? Uma coisa que eu nunca me poupei, apesar de eu ter economizado em muitas áreas, eu já sabia que eu ia fazer algo diferente, eu já sabia que eu queria empreender. Eu nunca economizei em conhecimento, em me equipar para poder ter segurança naquilo que eu fosse fazer. Então, eu investi em processo de coaching, eu investi em cursos, eu investi em mentorias, continuo investindo, né? Agora eu estou participando de 2 mentorias. Então, isso não é economia, né? Eu hoje até foi interessante, só contando um caso aqui, acabei de receber pouco antes da live um depoimento de uma aluna da mentoria que eu faço. Eu tenho uma mentoria chamada Poderosos com Dinheiro,
E ela acabou, tem menos de um mês que começou e ela me mandou uma mensagem: Karen, eu já estava um tempão sem conseguir juntar dinheiro nenhum, sem poder montar minha reserva de emergência. E aí, nesse mês, eu já juntei um valor maior do que o valor que eu paguei na mentoria. Quer dizer, a mentoria já se pagou para ela. Né? Porque você Com encontra certeza. motivação, você se reconhece no grupo. Então, invistam nisso, né? Isso não é um tipo de economia, assim, investir em conhecimento, em acompanhamento, em mentorias, né, daquelas pessoas que já passaram por esse processo. Porque isso vai te trazer justamente isso que o Casais de Valor falou aqui. Uma possibilidade de fazer uma transição tranquila, né? Não sei se eu fui claro, eu falo, mas acho que... Perfeito. Bom, Pessoal, eu entendi. Se alguém não entendeu, comenta aqui pra gente, tá isso. perfeito. E se vocês quiserem mandar mais alguma pergunta também, mandem aí, né? Podem comentar e botem aí nos comentários se vocês estão acompanhando. Então, resumindo aqui só para responder essa pergunta aí, né, do Casais de Valor, um ano é o mínimo, mas estudem o que é que você está pensando em fazer, porque algumas áreas vão demorar o seu retorno, né? Vai demorar o seu próprio salário, você ter um prolabore ali, pode ser que demore um pouco mais de um ano. Então, conversa com pessoas que fazem a mesma coisa, né? Busca estar nesse meio, sei lá, pesquisa aqui no Instagram, manda mensagem para as pessoas. Geralmente as pessoas são muito dispostas a ajudar. Agora aqui uma pergunta para você, hein, Luana? Vamos lá. Como eu Como eu sei sei que se vai dar certo? é... Como eu sei se vai dar certo? Olha, não tem como a gente saber o que vai acontecer no futuro, mas tem como a gente se preparar para ele, né? São duas coisas diferentes, mas que geram uma tranquilidade, fazem com que a gente coloque a cabeça no travesseiro e durma tranquilo. Então, eu acredito muito em metodologia. E acredito que quando a gente se planeja para as coisas, a gente sabe melhor o que a gente vai encontrar. Eu até fiz uma live ontem, tá gravada lá no meu feed, e publiquei um post hoje, coincidentemente, falando desses passos para uma transição de carreira tranquila, no sentido de preparação. Então, primeiro ponto, invista no seu autoconhecimento, porque quando a gente se conhece, a gente consegue tomar decisões com mais serenidade e entender qual é o nosso perfil e quais ocupações combinam com o nosso perfil, independentemente se você estiver trocando de empresa, e aí você vai procurar organizações que tenham a ver com o seu estilo e com os seus valores pessoais. Ou então, se você estiver pensando em deixar o seu emprego e não faz ideia do que você deseja fazer para se ocupar no futuro. Então, o primeiro ponto é o autoconhecimento. O segundo ponto é o contexto. Né? Quando você começar a entender, não, eu daria certo como educadora financeira, como foi o caminho da Karen, ou como treinadora, né, abrir um negócio de treinamento, ou então eu daria, né, eu tenho um perfil bacana para ajudar as pessoas a organizarem a vida pessoal, né, e relacionamentos, um life coach, por exemplo. Então entenda qual é o contexto, quais são as tendências dessa área que você gostaria de atuar, como você vê essa área, esse segmento no futuro. E aí eu faço uma relação muito, muito forte com as tendências do futuro do trabalho. E eu gosto muito de estudar sobre isso para fazer reflexões com os meus alunos, com os meus coaches, mentorados, porque entender profundamente o contexto onde você está sendo colocado é importante para evitar surpresas desagradáveis. E aí a gente vai para o terceiro ponto, que é o planejamento. Quais ações que você precisa trilhar? Quais são os passos desse caminho? Você vai fazer essa transição em quanto tempo? Em 1 ano, 2 anos? E quais são os recursos que você tem em mãos, né? Que é o tempo, o dinheiro e a energia. Como você vai organizar esses recursos e quais metas que você vai traçar para você criar esse caminho? E aí, ao longo do caminho, o outro ponto é o que a Karen até falou, eu chamo de pesquisa, mas aí a pesquisa não é só
leitura de jornais, de livros. A pesquisa é conversar com as pessoas, é ampliar a sua rede de contatos e ter pessoas que conhecem mais que você e já têm mais experiência que você nessa área que você deseja. Porque isso vai fazer com que você tenha mais segurança e vai fazer com que você tenha mais firmeza para entender os passos que você está trilhando. E por último, o quinto ponto, que também é muito importante, é o acompanhamento periódico. Então, você fez o trabalho de autoconhecimento, entendeu o contexto, se planejou, tá com uma rede de contatos forte, mas nada, né? Você não pode engavetar tudo isso. Você tem que acompanhar e avaliar periodicamente todas as suas metas, todo o seu planejamento para entender se você está conseguindo caminhar lá para o seu objetivo. Se eu Joia. respondi. Respondeu super detalhado. Vamos ver outra aqui. É, O que é importante saber antes de se decidir pela transição de carreira? Então, a parte financeira é importante, né? Isso que a gente já falou aqui. E tem alguns pontos que a Luana pode ajudar aí também a gente a responder. Legal. Primeiro, bom, ó, como a Karen comentou, né? O que é importante saber? É importante saber sobre as reservas, agora está esclarecido, reserva de emergência, reserva de investimento e reserva para transição de carreira. E é importante saber que você precisa investir em autoconhecimento. E um outro ponto que eu gosto muito de falar, para as pessoas não se frustrarem e não sonharem com algo que não vai ser factível, é o seguinte: normalmente, numa carreira muito, muito bem sucedida, muito feliz, a gente passa 70% do tempo fazendo coisas que a gente gosta e 30% do tempo fazendo coisas que a gente não gosta. Ou seja, não existe o trabalho perfeito. A gente sempre vai ter atividades que não agradam. Então, tenha essa consciência para que você não fique frustrada ou frustrado lá na frente, achando que ia ser mil maravilhas e não vai ser. É importante a gente trabalhar com algo que a gente tenha conexão, que tenha conexão com os nossos valores, mas não vai ser um mar de rosas. Você vai ter coisas que não são tão prazerosas assim de fazer. Então, por isso que é importante tanto o autoconhecimento para você tomar decisões com serenidade, como também a pesquisa e a conversa com profissionais que estão onde você quer chegar. Porque aí você vai ter mais clareza dos detalhes para trilhar esse caminho e para tomar decisões assertivas nesse processo. Uma coisa bem legal, né, de saber, assim, eu migrei várias vezes, né? E uma das coisas que eu cheguei à conclusão, assim, é que é claro que a gente pode ser satisfeito com o nosso trabalho. Eu hoje sou muito mais satisfeita, eu realmente me realizo, eu amo ver a transformação na vida das pessoas. Eu acabei falando e eu não respondi como que eu virei educadora financeira, né? Mas em resumo, eu já tinha tido experiência com isso. E um dia eu estava conversando com uma amiga e ela disse, ela trabalhou comigo no banco, ela trabalha hoje numa corretora de valores, mas ela estava fazendo renda extra, dando consultoria financeira para algumas pessoas que estavam enroladas financeiramente. E ela estava assim, ela estava contando o quanto que ela estava maravilhada fazendo isso. E as pessoas falando para ela assim, nossa, isso mudou a minha vida. E eu fiquei super animada. Falei, gente, acendeu uma luzinha amarela para mim, né? E eu falei, é isso. E, paralelamente, algumas pessoas começaram a chegar para mim e falaram assim, gente, mas quanto tempo que você tá sem trabalhar? Eu já tava, assim, uns 2 anos, né? E um pouco menos que 2 anos. Eu saí do trabalho em 2017, fui estudar fora, viajei um tempo, voltei para o Brasil e tava, assim, perdida. Aí, eu falei, e as pessoas começaram assim, mas como é que você se sustenta? O que que você faz? Como é que você fez isso? E elas começaram a vir para mim pedindo ajuda, porque elas também queriam poder viajar, elas também tinham sonhos, elas também queriam realizar coisas e elas queriam ter dinheiro para fazer essas coisas. E aí, juntou com essa minha amiga dizendo, eu falei, gente, é isso, né? Eu sei fazer isso. E aí foi muito legal, porque eu comecei a atender pessoas meio que num método daquilo que eu tinha aplicado para mim, mas
Depois, com o tempo, eu senti necessidade de me aprimorar mais, né? Porque eu comecei a sentir algumas dificuldades e aí eu investi mesmo em curso, né? E aí fiz o curso até com a nossa mentora, a Aline Sopper, de coaching financeiro. Depois fiz um outro curso de educador financeiro, fiz um curso de life coaching, é, eu fiz curso de enfim, com um psiquiatra, eu fui estudar o comportamento humano e aí eu me encontrei realmente, assim, aquela busca que eu tinha por trabalhar com algo que gerasse valor na vida das pessoas, eu encontrei na educação financeira. E foi assim que eu comecei. Mas o que eu ia falar aqui da pergunta dela, né, é que o trabalho ele é um serviço. E eu acho que a maior motivação que a gente tem que ter para superar esses momentos chatos, esses 30% aí que vão incomodar, é a gente entender que, acima de tudo, a gente pode servir e com excelência, com alegria. E que, poxa, se eu cuidar do financeiro da minha empresa, eu cuidar da contabilidade da minha empresa, isso daí é a parte chata, ou eu atender um cliente chato, de repente, se isso daí é o incômodo, eu vou fazer porque eu sei o resultado final e eu vou servir com alegria. O serviço é o mais importante. Eu acho que isso é uma boa dica aí também. Perfeito. Bom, outra pergunta aqui sobre cálculo de reserva. Essa pergunta é boa. O mercado vê com bons olhos quem busca um emprego em nova área? Vê sim. Eu vou vou trazer dois dados para vocês. A primeira delas é que 65% dos jovens que estão hoje no ensino fundamental vão trabalhar em profissões que não existem. Uau! E esses mesmos jovens que estão no ensino fundamental vão passar por pelo menos 14 transições de carreira ao longo da vida. Ou seja, Caramba! a mudança é uma coisa certa, né? As gerações mais antigas que entravam numa empresa e passavam a vida toda nessa empresa, muitas vezes fazendo a mesma função, isso não existe mais. E a gente percebe uma tendência de áreas novas surgindo no mercado de trabalho, e naturalmente essas áreas novas precisam de profissionais de outras áreas, porque não existem profissionais experientes numa área que acabou de surgir. Como a área, por exemplo, vou falar dois setores que deram um boom e mudaram muito o formato deles, que é o setor de marketing, por conta, né, do marketing digital. Então, grandes organizações têm a sua própria estrutura de marketing digital, por exemplo. E a outra área que tem se expandido muito é a área de inovação. Hoje existem startups dentro das grandes organizações, justamente para fazer com que a metodologia ágil seja colocada em prática. Então, são áreas que vêm de uma natureza tradicional, conservadora, mas que hoje tem uma nova roupagem. Então, é muito bem visto você querer mudar de área, porque os profissionais eles querem evoluir e as empresas têm interesse em profissionais que queiram passar por essas evoluções. Então, é bem visto. E aí, para você conseguir fazer essa transição, existem alguns pontos importantes. O primeiro ponto é você se capacitar tecnicamente para a área que você deseja. O segundo ponto é fazer bastante networking, que é como se fosse o passo da pesquisa, da transição de carreira, quando a gente deseja empreender. E o terceiro ponto é ganhar experiência do jeito que der. Se for com estágio, se for com trabalho voluntário, se for participando de um projeto dentro da sua empresa que já te deixa com um pezinho lá. Então, são essas as estratégias para você mudar de área e é sim visto com bons olhos. Joia! Vamos aqui. Como saber qual o momento ideal de trocar a CLT pelo meu negócio? O momento ideal é quando você se sente preparado ou preparada. A gente precisa, sim, ter atenção aos fatores externos, que é o contexto, mas isso precisa estar muito alinhado com os fatores internos,
que tem a ver com o seu autoconhecimento, com a sua preparação técnica para aquela mudança. Então, o melhor momento é quando você sente que chegou a hora certa, né? Aí eu vou trazer um pouquinho do meu exemplo, né? Quando eu me tornei mãe do meu primeiro filho, em 2017, foi quando eu tive vontade de deixar o meu emprego para ter mais flexibilidade. E aí eu planejei essa transição com 2 anos e meio de antecedência e eu não sabia quanto tempo levaria. Porque o meu planejamento era deixar o emprego quando minha segunda filha nascesse. Isso aconteceu em setembro de 2019. Então, quando eu engravidei da Laura, eu falei, pronto, então eu tenho mais 9 meses. E aí é que eu terminei de fazer, né? Eu fiz o acompanhamento das minhas metas, terminei de colocar prazo para elas. E aí, quando Laura fez 2 meses, eu avisei a empresa que eu não voltaria. Então, eu não esperei todos os astros se alinharem, né? Era o momento certo para mim. Então, a gente tem que ver todos os elementos do seu planejamento, colocar um prazo, porque quando a gente não tem prazo, a gente faz quando der, e aí isso não se E aí a gente concretiza. não faz. Exatamente. E aí, então, você vai ter esse horizonte para tomar a decisão e partir para sua transição de carreira, né? Partir para sua nova carreira. Uma coisa também que pode acontecer é você trabalhar com duas coisas em paralelo, né? Então, no caso, ela aqui na Luciana Aranha é estilo. A pessoa, às vezes, ela está buscando uma nova profissão, né, na área de estilo, ou até mesmo ontem eu conversei com uma pessoa, ela fez um curso comigo e ela até hoje, ela fez em 2018, ela fez no ano anterior a mim, eu fiz em 2019, um curso de empreendedorismo. E ela até hoje não começou, porque às vezes a gente entra também, e é o problema da síndrome do impostor, né, Luana? Você deve conhecer bem também essa síndrome do impostor, que a gente acaba se sabotando e a gente fica esperando pelo momento perfeito. E o momento perfeito às vezes não acontece. Então, uma das coisas que pode até te favorecer para você conseguir agilizar a sua reserva de transição, a sua reserva de emergência, né? Ter esse dinheiro aí mais rápido, é você buscar possibilidade de fazer as duas, se você quer empreender, né? Você fazer as duas coisas em paralelo. Ah, mas eu vou ficar maluco para ter que trabalhar loucamente, fazer uma dupla jornada? Não, calma. Vai testando aquilo. Às vezes você vai fazer um atendimento, se é uma prestação de serviço, né? Você vai trabalhar um pouquinho ali de noite. Bota uma hora. Olha só, quando você passa a ter o teu negócio, você faz o seu horário, né? Então a gente pode arrumar desculpa ou a gente pode se colocar em ação e testar. Testar não tem problema, principalmente se você hoje tem o seu emprego de CLT, se isso daí já é a tua fonte de renda principal, mas você pode ter a possibilidade de fazer uma renda extra através ali de um desenvolvimento de uma nova habilidade ou até mesmo da mesma habilidade que hoje você já desempenha no seu trabalho, mas você começa a testar se isso daí é possível. E aí você vai tendo um termômetro melhor até para saber se já é a hora ou se de repente você pode esperar mais um pouquinho. E às vezes financeiramente você agiliza isso daí. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Tem muita gente que passa, né, vive essa dupla jornada por um tempo, e é mais um motivo para te trazer segurança, né, para depois dar o passo. E é isso mesmo, isso tá perfeito. Aqui a pessoa fala que a Mitch, né, fala qual a primeira dica que você daria para quem vai passar por uma transição de carreira. Eu posso falar? A minha Claro. primeira dica, eu acho que é realmente você reavaliar aí como é que está a sua relação com o dinheiro, né? E aí você direcionar, poxa, você quer mudar de carreira? Então reveja aí a sua relação com o dinheiro para poder direcionar o dinheiro para fazer essas reservas. Mas agora eu passo a palavra para a especialista aí. Não, é isso mesmo. E a questão do planejamento financeiro é importante para que a pessoa não caia em frustração. E entenda, né? Eu tô deixando um salário X e qual que é a perspectiva
de eu lucrar com o meu novo negócio em quanto tempo. Então, esse planejamento, para que você tenha essa perspectiva, é muito importante. Então, é uma dica bem bacana. E a segunda dica é ter um planejamento não apenas financeiro, mas um planejamento realmente amplo, com todos os passos que você precisa para chegar lá e um prazo para executar esse plano. E aí a gente começa então a falar exatamente sobre um ponto que eu sempre falo nas lives, né? Que ontem, na live de ontem também, que é uma ferramenta que eu ensino na minha mentoria, que é tirada daquela ferramenta Smart, né? Da administração, que é, na verdade, eu chamo de ferramenta Meta-A. Que você precisa o quê? Mensurar, né? O M de mensurar, ou seja, você vai dar um valor aí para isso, você vai entender o quanto que você precisa reservar, né? Depois você vai fazer o quê? O plano, como a Luana falou, você vai especificar como você quer realizar essa transição, quais são os detalhes, o que você quer fazer exatamente, né? Não faça como eu, que saí aí sem saber o que eu queria fazer, mas tudo bem. O ponto que eu já sabia era que o que eu não queria, e isso já era alguma coisa. Depois você vai determinar um prazo, né? Que foi o que a Luana falou, coloca um prazo, né? O T de tempo determinado. Determine esse prazo. Aí você vai ver o primeiro A, que é o quê? Você perceber se é alcançável dessa forma como você colocou. Você deu um número, né? Você viu quanto que vai custar, quanto que você precisa reservar, você especificou como, você deu o tempo, aí às vezes você vai perceber, poxa, nesse prazo aqui que eu coloquei, eu não sei se eu vou conseguir esse valor. De repente, se eu fizer uma renda extra, será que eu consigo mais rápido? Você vai ajustando. Viu que é alcançável? Ok, agora você vai para o último A, que é o quê? Acreditar. Porque isso é o mais importante, né? A gente se mantém persistente porque a gente acredita. Então, meta A, mensurável, específico, tem um tempo determinado, é alcançável e você acredita. Perfeito, é isso mesmo. Olha, eu acho que olha, tem uma última pergunta aqui. A gente está avançando aqui já no nosso horário. Como fazer uma transição de carreira fluida, sem traumas e apertos? Fala aí, Luana. Fluida, sem traumas e apertos. Eu volto nos 5 pontos necessários para a gente programar nossa transição de carreira. Então, o primeiro é se autoconhecer, para que você não troque 6 por meia dúzia ou até fique mais frustrado com a sua nova carreira do que com a sua antiga posição. Entenda o contexto, entenda quais são as perspectivas do seu novo trabalho, da sua nova área, da sua nova ocupação. Planeje, e aí a Karen deu uma ótima diretriz com o conceito da meta A, para você realmente avaliar todos os pontos das metas que você vai traçar. E pesquisar ao máximo, conversar com muitas pessoas, com pessoas que agreguem, que tragam uma realidade para você que você não conhece, que compartilhem experiências, que gerem insights e que realmente te tragam mais clareza sobre onde você está pisando ou deseja pisar. E se for possível, né, como a Karen até comentou aí, em alguns casos, de você fazer uma transição em que você consiga colocar um pouco a mão na massa antes de efetivamente executar a mudança, isso é muito legal. Quando eu planejei a minha mudança, como foi com bastante antecedência, e eu trabalhava como parceira de negócios em RH, era uma posição muito próxima do que eu faço. Então, eu me voluntariei, né? Eu conversei com os gestores da organização e me coloquei à disposição para fazer um trabalho de coaching de carreira com os sucessores da empresa. Então, os sucessores dos cargos de liderança estavam mapeados, a gente sabia que eles estavam mapeados para assumirem posições mais complexas. Então, eu acompanhei o desenvolvimento deles bem de perto, na lupa, dando sugestões de desenvolvimento e ajudando essas pessoas a vislumbrarem o que e como eles precisavam desenvolver para atingir
o objetivo, que era ocupar uma posição mais complexa dentro da organização. Então, isso me trouxe repertório, isso me trouxe bagagem para eu atender profissionais em que eu busquei no mercado posteriormente. Foi bom para a empresa, porque eles não precisaram contratar um profissional externo. E também eu era uma profissional que estava ali no contexto, conhecia. Então, foi uma junção, né? Um ganha-ganha 100%. E me deu muita segurança. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer mesmo. Né? Depois que a Laura nasceu, eu realmente tenho segurança de que eu posso deixar o meu emprego. Já tinha conversado com muita gente, já tinha entendido o que era mais importante de eu providenciar, de eu conquistar, para atingir, né, para conquistar essa mudança. Então, foi uma transição fluida, sem traumas e apertos. Apertos a Maravilha! gente passa, né? Apertos não tem jeito, porque a gente vive experiências e aprende com os erros, muitas vezes. Mas isso tudo que eu compartilhei com vocês minimiza, né? E traz mais tranquilidade para as ações. Esse ponto que você falou de ir fazendo em paralelo é realmente isso, né? Às vezes você fica com muito medo de achar o momento ideal, porque você se sente inseguro. Ai, mas como que eu vou viver? Como que eu vou fazer dinheiro disso? Eu nem tenho experiência. Então você pode justamente ganhar experiência. Luana, fantástico saber a tua história, né? E você ainda teve experiência com altos executivos, né? Que iam assumir a empresa. Então, e algumas vezes essas oportunidades surgem. Eu também, quando comecei como educadora financeira, eu atendia muita gente de graça, porque eu queria experiência, eu queria conhecer o caso de cada pessoa. Então, isso me trouxe muita bagagem também. Eu hoje, muitas vezes, ouvindo as histórias das pessoas, eu já sei, às vezes tem pessoas que vêm com histórias difíceis, né? Que são muito complexas. Às vezes, mulheres que vêm de um divórcio e aí não tem nada de receita e saem da relação sem dinheiro nenhum e às vezes com dívida. Então, tudo isso você está lidando com uma vida, né? Mas você já viu outros casos acontecerem, outras pessoas que superaram. Então, isso te dá ânimo e segurança, no meu caso, de saber, não, peraí, é possível, calma, tem aquele caso ali, tem aquele outro ali, e vamos aqui, vamos juntas, né? Vamos juntas que isso vai ser possível também. A gente está chegando aqui no final, ainda tem algumas perguntinhas, mas eu acho que a gente não vai conseguir atender. Luana, eu queria te agradecer muito por ter aceitado a minha ideia, né, da gente fazer essa live juntas. Agradecer a todo mundo que assistiu a gente aqui. Eu não sei se alguém tem algum comentário para fazer, alguma pergunta ainda restante. Aproveita aí os últimos minutinhos para falar aí. E também dizer para a gente se vocês acharam que fez sentido, se foi bom, o que vocês acharam. E não deixar de encaminhar para outras pessoas se essa live aqui fez sentido para você. Se te ajudou de alguma forma, encaminha para outras pessoas também. Com certeza. Foi um prazer enorme, adorei o nosso encontro. E acho que são reflexões muito pertinentes, são assuntos que têm uma relação muito forte, né? Carreira e planejamento, e consciência, educação financeira, são assuntos muito, muito importantes para o nosso sucesso, para uma vida próspera, feliz. Então, eu gostei muito da experiência, gostei muito de estar com vocês hoje. E como a Karen falou, encaminhem, compartilhem, comentem, porque conhecimento a gente precisa, né, compartilhar, porque às vezes as nossas dores podem ser as mesmas dores do nosso colega, de uma pessoa que a gente conhece, que está passando por essa situação também, então é sempre muito válido. Ai, que bom, o pessoal está falando aí que gostou. Eu também amei. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui até o final. E eu vou responder essas mesmas perguntas aqui que ficaram lá nos stories. E se você tiver mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, você pode entrar em contato tanto comigo quanto com a Luana. A gente está à disposição por story, por direct. Fiquem à vontade aí para entrar em contato com a gente. A nossa ideia aqui é realmente cooperar com vocês e fazer um trabalho que vai trazer algum valor para a tua vida mesmo.
Perfeito, é isso aí. Tá ótimo, pessoal. Obrigada, Karen, mais uma vez. Uma boa noite para todos. E eu até vi nos seus stories, a live vai ficar gravada no perfil da Karen para quem quiser acompanhar e rever o conteúdo. Vai sim, depois eu te passo o link para você colocar aí no seu também. Tá bom? Combinado. Um beijão, Então tá gente. joia. Tchau, tchau. Beijo, boa noite. Boa Tchau. noite.